Quando Cristo expirou, a minha vida transformou, meus pecados sobre a cruz então levou. Eu não me canso de contar as maravilhas que operou. Vou dizendo, Jesus Cristo é o Senhor. E toda vez que eu glorifico, nos céus anjos dizem amém. E se eu morro, vou com Cristo pro além. O homem sofre porque quer, Jesus dá força, tenha fé. Ninguém pode dizer sou, só Ele é. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Moizinho. Nasci em 30/8/51, no sertão da Paraíba. Até os 19 anos eu me criei em fazenda. Aos 14 anos de idade, minha mãe mandou pegar um leite na fazenda da minha tia. E eu era ainda garoto, com 14 anos, e tinha que fazer uma travessia de uma mata. No meio da travessia, de repente eu olhei e vi um templo, uma igreja. Tentei me aproximar, mas o medo era tanto que eu continuei a viagem. Ao voltar para casa, contei para minha mãe e ela olhou para mim e disse: meu filho, criança tem visões. O tempo passou e anos depois eu estava arando terra com boi, cultivando terra, que a gente fala lá, cultivar terra. Tipo Eliseu, estava arando terra às 9 da manhã. De repente eu ouvi uma voz chamando pelo meu nome e mandando eu ir para a igreja. Ouvi essa voz por 3 vezes. De repente eu parei o trabalho e fui para casa, selei um cavalo e fui para uma igreja a 8 km de distância. Naquele dia havia uma missa católica. E ao chegar na igreja, quando eu pus o pé na igreja, o padre estava pregando sobre Mateus 5, de 13-16. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E essa mensagem ficou na minha mente até o dia de hoje. Aí, saindo da igreja, era uma sexta-feira. Eu perguntei a algumas irmãs da igreja o que significava aquela visão que eu tive, daquela voz que eu vi. E uma delas disse que isso era negócio de crente. Então eu procurasse Dasdori, que era crente na cidade de Fagundes, e ela poderia me dizer o que significa aquilo. Eu fui para a cidade no dia seguinte e quando cheguei na casa de Dasdori, bati na porta, ela demorou a atender. Quando ela veio me atender, ela veio falando em línguas, interpretando: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. E após ela falar essas palavras para mim, disse: eu estava orando para que Deus enviasse um obreiro para aquele lugar. E você me chega agora, você é a pessoa escolhida. Deus que te abençoe. E você vai ser um pastor.
Eu não entendi muito bem e voltei para minha casa e cuidei, levei a minha vida normal do dia a dia. Aí eu comecei a criar ovelhas e levando uma vida normal. Certo dia de manhã cedo, entrei no curral das ovelhas e de repente veio à minha mente toda a história. A visão do templo no meio do mato, a voz no campo arando terra e as palavras da irmã, dizendo que eu seria um pastor, que eu estava sendo pastor de ovelha. E a voz dizia no meu coração: vai para o Rio de Janeiro e lá falarei contigo. Chegando aqui no Rio de Janeiro, 16 dias depois que estava aqui no Rio, fui convidado pela jovem Vera Lúcia de Souza para ir à igreja, a primeira igreja batista em Vieira Fazenda. Ao entrar na igreja, o pastor Antísio Dias da Silveira estava pregando a mesma mensagem, Mateus 5, de 13 a 16. E eu senti que aquilo era Deus falando comigo, e ao término da mensagem eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo e sirvo a Ele até o dia de hoje. Foi ali que eu comecei a ver que Deus estava falando comigo, porque quase 3.000 quilômetros de distância, ninguém me conhecia. Quando eu percebi que era Deus que estava falando comigo, então eu fiquei atento e eu era católico, bem católico mesmo. Eu ia à missa todo domingo 2 vezes. Eu ia à missa das 9 e à missa das 6. Até o dia que eu conheci Jesus Cristo e mudou toda a minha rotina, todo o meu itinerário. Foi verdadeiramente uma convenção, porque eu abandonei o catolicismo e segui o cristianismo. A família é muito importante. Eu creio que, em primeiro lugar, Deus, segundo a família. Porque eu acredito que sem família um obreiro não pode ser bem sucedido. Então eu acredito que, em primeiro lugar, a gente tem que fazer tudo pela família. A minha família foi o seguinte: eu conheci a Vera Lúcia, como já citei, cheguei a me casar e ter 2 filhos, Aline e André. Aos primeiros passos do meu ministério, eu fiz as primeiras viagens e foi ali que tudo começou. Sendo que a minha esposa não era muito a favor desse ministério por causa da distância e a divisão da família, que quando eu estou aqui, estou com a família, a obra está prejudicada. Quando eu estou lá, a obra está na bênção e a família prejudicada. Então, eu orei a Deus que unisse essa parte e, graças a Deus, veio em meu coração o desejo ardente de levar a palavra de Deus para aquele povo do qual de lá fui tirado. E em 86, fiz a minha primeira viagem missionária ao sertão da Paraíba, do qual realizei 3 cultos ao ar livre, e houve uma decisão em estar firme até hoje, que tem sido a peça fundamental desse ministério hoje lá no sertão, e Deus tem operado grandemente, e foi assim que tudo começou. Primeiro veio o desejo de pregar o Evangelho. Sempre lembrava da visão que tive. Sempre tinha visão com o Nordeste. Sempre sonhava pregando para uma multidão de pessoas descalços, sem camisa, peles escuras. Então aquilo foi me despertando e eu procurei ministério na minha igreja. Eu fiquei 22 anos na igreja Batista de Vieira Fazenda, procurando um ministério que eu me encaixasse. E olha, eu fui em todos, trabalhei nos ministérios todos e não me achei. Sempre Deus falava comigo que era o sertão o meu lugar. Após passar tempo sem trabalhar com o sertão, envolvido na obra missionária aqui no Rio, eu esqueci um pouco do sertão. E certa vez eu fui numa reunião na Donep, quando se encontrava mais ou menos 10.000 pessoas naquela reunião. Fiquei na última fileira, estava realmente chateado, eu estava magoado, porque eu não conseguia me achar no ministério. Eu orei a Deus e disse: vou parar, eu não vou continuar com o ministério, vou sentar no banco, vou ficar só ouvindo, porque não existe ministério para mim. Naquele dia eu estava realmente muito magoado. Fiquei na última fileira, uma mensagem maravilhosa, muitos pregadores. No final da reunião, encerrando aquele congresso, um irmão que estava na mesa teve uma visão e orou consigo mesmo, dizendo: se for de Deus, vão me chamar para fazer a oração final. E de repente o pregador convidou este irmão para fazer a oração final, e a primeira palavra que ele falou foi: eu tive uma visão e orei a Deus, se essa visão realmente é real, eu vou contar a visão para os irmãos.
Deus me mostrou alguém aqui nessa reunião que Deus quer falar com ele hoje, decidir a sua vida. E começou a contar a visão. E começou a apelar. E todo mundo foi lá à frente. Eu fiquei no último banco. De repente, um apelo longo para que aquela pessoa fosse à frente e eu não fui. Eu sabia que era comigo. Olhei para a minha direita, tinha uma senhora de cadeira de roda. A senhora de cadeira de roda saiu movimentando sua cadeira, né? Foi lá para frente. E a senhora, bem idosa, também saiu devagarzinho, pegando as cadeiras e foi lá para frente. Olhei para a direita, olhei para a esquerda, não tinha ninguém, eu digo, é eu. E o apelo continuava, eu digo, então sou eu, vou lá na frente. Aí fui à frente. Quando eu cheguei no meio da multidão, o nosso irmão começou a dizer, lembra-te que eu te tirei do deserto e te coloquei no meio dos príncipes. Hoje eu te tiro do meio dos príncipes e te levo para o deserto. E te provarei que sou Deus. Não se engrandeça quando realizar esta obra, porque a obra é do Senhor, a obra é minha. E aquilo eu senti que era comigo, eu comecei a chorar e muita gente ficou assim me olhando, porque eu simples, uma pessoa simples, e uma profecia tão profunda, que eu acredito e creio que é uma profecia profunda, e eu chorei bastante. Depois eu fui acolhido por dois irmãos e me levaram lá para a cadeira e eu continuei chorando até o término da reunião. Os planos é simples. Após aquela reunião, eu comecei a ter minhas visões de novo. No dia seguinte, estava dormindo e sonhei que eu estava pregando para uma multidão. Acordei, orei ao Senhor e fui dormir de novo. Sonhei de novo. Acordei, orei e fui dormir de novo. Pela terceira vez eu via na parede escrito Isaías 43, 5 e 6. Pela terceira vez do sonho, eu li esse texto e reconheci que Deus estava falando comigo. E comecei a chorar de madrugada. Chorar, perguntando a mim mesmo, como farei isso? Hoje não tenho condições de realizar uma obra tão difícil. E ao termo eu comecei a orar a Deus e entreguei este problema nas mãos dele. E o Senhor, se o Senhor me chama, o Senhor resolve esse caso, porque eu em si mesmo não posso realizar essa tão grande obra. E ali comecei a divulgar. Foi ali que nasceu a ideia do grupo GELP, Grupo Evangélico Libertando Pecadores. Que no início eu queria até botar Libertando Paraíba, mas não sei se eu mudo esse termo. E comecei a pregar, e comecei a divulgar essa visão para alguns irmãos. E ali tudo começou. E continuei sonhando. No dia seguinte desse sonho, a minha irmã, que é o primeiro fruto, primeiro eu, né, depois ela, da família evangélica, da minha família, me ligou 7 horas da manhã, preocupada comigo, porque passou a noite sonhando comigo e no meio de uma grande multidão. E ela sabe que eu sou taxista, para quem não me conhece, eu sou taxista, vivo do ramo de táxi. Ela ligou, eu atendi, ela disse, Arlindo, é você? Eu digo, é eu sim. Poxa, graças a Deus. Eu não dormi essa noite orando por você. Eu digo, amém, obrigado. O que foi? O que houve? Ela disse, eu sonhei contigo a noite inteira. Você no meio de uma grande multidão e eu fiquei preocupado. Você trabalhando no táxi, numa cidade como Rio de Janeiro. Eu fiquei muito preocupada, mas graças a Deus você está bem. Aí começamos a conversar e ela disse, olha, eu comprei uma casa e quero dar um culto de ação de graça e veio ao meu coração de te convidar para você fazer esse culto. E eu olhei e digo, mas poxa, olha lá, é confirmação de Deus, pode marcar o dia que eu vou. No dia 10, chegamos no dia do culto, no dia de domingo, foi marcado o culto para as 5 horas da tarde. Às 3 horas da tarde já tinha bastante gente, a ponto de eu calcular que a casa não cabia 20% das pessoas que estavam presentes. Então programamos o culto a fazer no galpão em frente, que é um galpão comunitário do qual se guarda
garagem de trator, guarda a colheita dos agricultores. Então fizemos a limpeza rápida ali e transformamos o culto para o galpão. E ali esteve presente mais ou menos 200 pessoas para ouvir o culto e não sabia o que era um culto, né? Pela primeira vez foi realizado um culto naquele lugar, no sertão da Paraíba. E tem pessoas que viajaram de pés entre 1 e 3 horas, 13 quilômetros para ouvir o culto. E de repente, 3h30, está todo mundo, e aí o culto? Cadê o culto? Mostra, vamos ver, queremos ver o culto. Aí eu tive que começar a pregar. E comecei a pregar às 3h40, mais ou menos. Preguei até às 5 horas. Uma mensagem simples, uma mensagem da roça, que fala sobre as 5 juntas de boi, né? Fala sobre a grande ceia. Então, quando foi 5 horas, a gente encerrou o culto e fiz o apelo, do qual houve 22 decisões ao lado de Cristo, pela primeira vez naquele lugar, um lugar que só se falava em santo e Nossa Senhora. Inclusive a minha mãe foi a primeira a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. E aí começou a irmã, as primas, sobrinha, meu irmão, minha irmã, sobrinho meu e parentes e amigos da família. Ao todo foram 22 decididos, porque quando eu fiz o apelo, todos levantaram a mão aceitando a Jesus. Eu orei ao Senhor e achei aquele apelo muito fácil.